Bom dia, crianças. Então, hoje nós vamos ver prática de oralidade. Recado falado. Leia com os colegas estes versos do poema Palavras Mágicas. Diga sempre a sorrir, para não ser mal educado. Com licença, me desculpe, por favor e obrigado. Então, bem aqui está aqui a palavra obrigada. Aqui a menina está dizendo obrigada, né? Essa palavra obrigado e obrigada, para vocês que estão iniciando o aprendizado, mas eu já vou começando a alertar, porque criança tem inteligência, né? Criança tem uma inteligência boa, então aquilo que ele escuta, muitas vezes ele não esquece. Então, obrigada é para menina, né? Para menina, para mulher. E a palavra obrigado é para menino, certo? Para homem, tá certo? Então, os homens, toda vez que eles forem falar obrigado, se refere ao sexo masculino. E as meninas se refere ao sexo feminino, tá certo? Ao invés de elas dizerem obrigado, elas agradecem dizendo obrigada. Então, para nós, do sexo feminino, nós dizemos obrigada. E para os homens do sexo masculino, obrigado, né? Isso não é nem coisa de eu estar ensinando agora, mas não faz mal, né? Então, vocês... e aí, essas palavrinhas aqui, elas são palavras mágicas, né? Com licença, me desculpe, por favor, obrigada. Tudo são palavras mágicas. Palavras que as crianças já devem ir se habituando a tratarem os colegas e a professora na sala de aula e os demais funcionários da escola, né? Na letra A diz assim: quais seriam as palavras mágicas do poema? Essa letra A você vai copiá-la no seu caderninho e vai responder, né? Vai olhar aqui no poema quais são as palavras mágicas e vai copiando lá na perguntinha lá do seu caderno e vai respondendo, tá certo? Aí vem a letra B. Por que essas palavras são mágicas? Então, por que elas são mágicas? Vocês vão responder assim. Essa aqui, eu vou dar a dica. Vou dar uma sugestão. Vocês vão escrever lá no caderno a pergunta. Aí, vocês vão responder assim. Por que são palavras gentis? Educadas, que demonstram respeito. Então, porque são palavras gentis. Você pode até botar uma barrinha assim. Educadas, outra barrinha. Que demonstram respeito. Tá certo? Pode escreverem dessa forma. Aí, no final, bota um pontinho final. Bem aqui, na 2, diz assim. Imagine que você foi encarregado de uma tarefa. A tarefa, qual foi sua tarefa? Dar um recado. Para quem? Uma professora de outra sala. Quem pediu? A mãe de seu colega. Por exemplo, a mãe de seu colega pediu para você dar um recado para a professora lá do seu colega, né? O assunto: seu colega não veio à aula porque está doente. Como você dá esse recado? Aguarde sua vez e não se esqueça de falar as palavras mágicas que poderiam ser usadas nessa situação. Então, como você daria esse recado? Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber a forma que você vai dar seu recado? Então, não é nada demais você gravar um videozinho dando seu recadinho para mim ver no grupo de WhatsApp, tá certo? Poucas palavras, é só um recadinho que você vai dar lá para a professora da sua coleguinha que estuda na outra sala, tá certo? Aí, continuando, tem bem aqui a produção de texto. Bilhete. Mariana não pôde ir para a escola porque está machucada. Planejamento. Vamos ver como é que nós vamos planejar esse bilhete. Imagine que Mariana seja nossa colega de classe. Vamos enviar um bilhete para demonstrar nosso carinho por ela e animá-la. Então, vamos lá.
Vamos ver o que nós vamos fazer para animar a Mariana, né? Que tá muito decaidinha. Então, bem aqui diz assim: vocês darão as ideias para a professora registrar o bilhete na lousa. Então, como a professora não vai poder registrar o bilhete na lousa, a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Escrita: copiem o bilhete no caderno. Então, você vai copiar seu bilhetinho no caderno. Cada um poderá ilustrar seu bilhete. Então, o bilhete pode ficar ilustrado para não ser só escrita. Fica uma coisinha bonitinha. Aí diz aqui: troca de bilhetes. Que tal trocarmos bilhetinhos com nossos colegas? Então, não vai ter essa troca não, porque a gente não está na sala de aula. O planejamento. Pense na sua intenção ao escrever o bilhete. Então, você vai se planejar para escrever seu bilhetinho, né? Convidar para brincar em sua casa, por exemplo, né? Dar um recado de alguém. Você vai escolher uma dessas intenção. Avisar sobre algo. Manifestar carinho. Então, você vai se planejar de uma dessas formas para escrever o bilhete. Escrita: escolha o tipo de papel em que vai enviar o texto. O texto que ele fala é o bilhete, de acordo com sua intenção. Então, você vai escrever até na folhinha do seu caderno mesmo, né? Você vai escrever o bilhetinho. Não se esqueça de usar as palavras mágicas de cortesia, tá certo? Então, quando receber o seu bilhete, responda com outro bilhetinho, mas não precisa. Você apenas vai escrever o bilhetinho com a ajuda de uma pessoa adulta. Você vai escrever um bilhetinho e vai também gravar no grupinho de WhatsApp para mim ouvir a leiturinha do bilhetinho, tá certo? Porque como é que eu vou ver esse bilhete? Mesmo na plataforma não fica assim tão visível para mim ver, né? Então, eu tô pedindo as duas coisas, né? Para me ver gravado o recado que você vai dar à professora, da colega ou do colega, né? E também o bilhetinho, tá certo? Então, boa sorte, boa atividade.